Olá, eu me chamo Laura Gabriela Nascimento, sou estudante de jornalismo pela UFAL, atualmente no oitavo período, e eu fui bolsista do projeto de iniciação científica Os Problemas da Espacialização do Futebol de Mulheres, análise exploratória da cobertura midiática de 2021 a 2024. O projeto foi orientado pelo professor Anderson Santos e o meu plano de trabalho em específico foi a cobertura jornalística do Campeonato Alagoano de Futebol de Mulheres em programas esportivos de TV aberta, também de 2021 a 2024. O projeto foi baseado na economia política da comunicação e se baseia numa análise quali-quantitativa, né, com base nos dados que foram coletados ao longo da pesquisa. A fundamentação teórica tem uma base bem estruturada, baseada, como eu falei anteriormente, na economia política da comunicação. Então, vários autores foram consultados ao longo de capítulos de livro, artigos e enfim, e todos eles foram fundamentais para que fosse possível chegar a alguma conclusão, né? Entender por que os fenômenos que acontecem com o Campeonato Alagoano de Mulheres na TV aberta acaba acontecendo dessa forma. Foi lido o primeiro capítulo do livro Mercado Brasileiro de Televisão, que é do Bolanho, que é um capítulo que fala sobre a estruturação da televisão no Brasil e como que isso faz com que até hoje a televisão ela tenha certas narrativas e oculte certos grupos sociais, como as mulheres, por exemplo, e como o futebol de mulheres, que é uma coisa estereotipada e marginalizada. Que o capítulo não fala diretamente sobre isso, mas é uma coisa que dá para entender, né, com base na criação dos oligopólios, das grandes marcas que acabam fundando um padrão de como se fazer a televisão e a maneira como isso vai influenciar os conteúdos que saem em determinados programas. Em seguida, o artigo Marxismo, Feminismo e Comunicação, que é também do Bolanho, Bastos e Souza, que é um artigo que é uma crítica da crítica, né, ao pensamento da Silvia Federici e da Rosita Schwartz, que falam sobre Karl Marx, né, de como, de certa forma, os próprios pensamentos dele sobre o trabalho e a colocação das mulheres nessa posição acaba sendo um pouco desonesta com aquilo que elas realmente fazem e faziam, né, que é o que tem também essa força muito grande no segundo trabalho, né, que as mulheres têm dois trabalhos, né, trabalho doméstico em casa, trabalho de cuidado. O Marx, ele fala muito sobre o trabalho em si, o trabalho que é remunerado, o trabalho que tem um patrão, tem a questão da mais-valia, mas acaba esquecendo esse outro trabalho que não leva em consideração nenhuma dessas coisas, né? E isso acaba influenciando como que a mídia vai falar das mulheres, né? Refletindo o descaso, né, que existe já na sociedade. Então a mídia ela nada mais é do que um espelho daquilo que existe na nossa sociedade e é um espelho que bate e volta e acaba sendo também uma influência para as outras gerações. Em seguida, chegando no campo específico do futebol, foi lido o artigo Os Três Pontos da Entrada da Economia Política no Futebol, que é do professor Anderson Santos, orientador do projeto, que é um artigo que fala da mercantilização do futebol, né? Como que o futebol virou um mercado, virou algo que gera lucro, algo que é muito além do esporte, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente ouve falar dos jogadores muito mais como celebridades do que como atletas. Tudo isso acontece, né? Porque o futebol é algo muito importante para o nosso país, né? Que é considerado o país de futebol, e tem um público muito grande também. Então, tudo que tem um público muito grande acaba sendo importante nessa questão da publicidade e do lucro que ela vai gerar. Então, tudo isso acaba influenciando a maneira como o futebol vai aparecer na televisão pra gente. Então, a gente vê também em si as transmissões dos jogos também se tornarem grandes espetáculos, como shows, enfim. Então, é algo que acaba influenciando a maneira como o jornalismo vai lidar com isso também. Porque se é algo que gera tanto lucro, acaba que o tratamento que isso vai receber é diferente. Então, certos problemas que podem existir nos campos de futebol, nas torcidas, enfim, podem ser omitidos. E agora entrando, né, numa especificidade ainda maior, o artigo A Subrepresentação do Futebol Praticado por Mulheres no Brasil. Ressaltar o protagonismo para visibilizar a modalidade, que é de Goner e Kessler. É um artigo que fala muito especificamente de como o futebol de mulheres ao longo dos anos é sim marginalizado, né, desde o seu início. E as mulheres, quando entram nesse tipo de prática, né, esportiva, é vista com preconceito pelas pessoas, né, pela sociedade em si. E isso faz com que muitas mulheres evitem participar desse tipo de prática. Poucas vão ser aquelas que vão participar e ainda assim elas também vão ser muito mal vistas, né, vão ser tratadas de uma forma muito desigual. Existe a questão do decreto-lei que proibiu que as mulheres jogassem não só futebol, mas que praticassem uma série de outras modalidades esportivas, mostrando o quanto que a maneira como elas vão ser representadas está muito mais atreladas àquilo que se quer delas, não àquilo que elas querem. Então isso não está só na sociedade, mas como também está na mídia, que acaba reforçando e sendo um ciclo interminável, né? E é um capítulo muito interessante, fala também como que muitas vezes os programas esportivos deixam de falar do futebol sobre as mulheres e falam sobre suas aparências, sobre sua sexualidade, em determinados outros fatores, né? Que em seguida é o artigo Entre a Notícia e o Infoentretenimento, um modelo racional de jornalismo esportivo imposto aos programas locais, que é uma análise de Elzelame Finger, que vai estudar os programas locais das emissoras afiliadas da Rede Globo, dos programas Globo Esporte. Com base nisso, elas traçam quanto que tem de entretenimento, de informação nesses programas, que, como eu falei, pelo fato do futebol se tornar um grande espetáculo, algo muito maior do que o esporte em si, acaba que os programas esportivos refletem essas questões também, né? Então, os jornalistas acabam sendo não apenas jornalistas, mas showmans, né? Apresentadores de um programa de entretenimento. Quando se fala do futebol de mulheres no Brasil, a gente não tem tanta coisa. Essa necessidade de atrair o público, essa necessidade de ter um entretenimento, de fazer com que aquele público que já está consolidado fique ali, faz com que esse assunto
tanto, não ganhe tanta visibilidade também. A pesquisa em si foi uma análise, né, dos programas esportivos de TV aberta de Alagoas, então uma base de dados sobre o Globo Esporte Alagoas, da TV Gazeta, afiliada à Rede Globo em Alagoas. Também o programa Jogo Aberto Alagoas, que é da Band Alagoas, é o Pajuçara Futebol Clube, que é da TV Pajuçara, afiliada da Record. E esses foram os principais, né? O Campeonato Alagoano de Mulheres, ele vai mais ou menos entre o mês de setembro até novembro, dezembro, mais ou menos. Então, a gente selecionou esses períodos dos programas e não foi possível encontrar tanta coisa assim, principalmente dos dois últimos programas, né? E aí, quais foram as nossas questões, né? Entender se a modalidade estava incluída na programação, como ela foi abordada, né? Quais os impactos da maneira como ela foi abordada, se de uma maneira considerada adequada, né? E quais os efeitos da filiação da emissora, como existe um artigo específico sobre a TV Globo, né? Então, acho que isso também tem um impacto importante pelo fato da Globo ser a maior emissora do Brasil. Então, isso dá a ela algumas liberdades, e isso foi percebido também na pesquisa. Como resultado, a gente percebeu que apenas o Globo Esporte Alagoas, da TV Gazeta, tinha alguma coisa sobre o Campeonato Alagoano de Mulheres. Então, assim, já se percebe por aí esse silenciamento, né, dos outros programas. O Jogo Aberto Alagoas da Band não tinha sequer assim outras modalidades, quaisquer outras que não fossem futebol masculino, né? E o Pajuçara Futebol Clube não tinha episódios nesse recorte temporal. E o Globo Esporte Alagoas acabou sendo o principal objeto da pesquisa, né? Visto que foi o único que tinha algum material. Então, o que a gente pode perceber também é que há uma série de inconsistências e oscilações nessa programação, né? E o espaço também muito limitado, além da qualidade técnica baixa, né? Mas então, ao longo dos anos, né, a partir de 2021, nota-se que são muito poucas as matérias que citam de alguma forma o Campeonato Alagoano de Mulheres, tanto que foram 6 menções em 2021. E dessas menções, 3 jogadoras são citadas ou entrevistadas ao longo do ano, né, ao longo do campeonato. Em 2022 houve uma queda, mas também não existem tantos episódios disponíveis durante esse ano, então pode ser uma questão técnica deles que houve essa perda, né, desse conteúdo. 4 jogadoras são citadas e entrevistadas. Em 2023 houve um crescimento pequeno, mas foram 7 menções. Essas 4 jogadoras são citadas ou entrevistadas. E em 2024, né, que foi o último ano em que ocorreu o Campeonato Alagoano de Mulheres, 8 menções, né, foram feitas. E dessas 8 menções, em 7 delas, a citação ou entrevista com alguma das jogadoras. Então, houve também um aumento da voz delas, né? Sobre aquilo que se diz respeito dos critérios de noticiabilidade, existe um crescimento notável durante os anos, que é o crescimento da notoriedade, que é algo que vai crescendo junto com a reputação da UDA, né? Que é a União Desportiva Alagoana, o principal clube de mulheres do estado, né? Que tem 10 campeonatos, né? Já ganhou 10 vezes o Campeonato Alagoano, e ele faz parte também do Brasileirão, como você pode ver neste gráfico aqui, né? Que no começo tem poucas menções e no final, em todas as vezes que o campeonato é citado, a UDA aparece, que é algo também muito relevante. Tanto que dá para se ver que existe uma certa hegemonia, né, em si, porque o esporte ele não tem tanta visibilidade e quando ele tem um pouco, mas ainda assim ele está de certa forma, omitindo outros times, né? Tanto que tem alguns times que sequer aparecem na programação. Sobre a qualidade técnica, no começo, assim, 2021, 2022, 2023, há uma qualidade técnica maior. O cinegrafista vai até lá, então a gente consegue ver que são matérias assinadas por cinegrafistas. Dá pra ver que, por exemplo, em uma edição do dia 24 de agosto de 2024, um dos frames, né, um dos vídeos utilizados ali como recurso gráfico sobre um dos jogos, eles buscam o vídeo no canal do YouTube que faz as transmissões dos jogos. E isso dá pra ver porque existe uma marca d'água que tá nessa imagem aqui, como vocês podem ver nos slides. Também uma matéria de 21 de novembro de 2024, o time Guarani de Paripueira, ele é entrevistado, mas, ao que tudo indica, né, pela maneira como as imagens aparecem, foi uma gravação feita por celular. E como as conclusões que foram feitas, né, sobre o Campeonato Alagoano de Mulheres na TV aberta de Alagoas, existe uma grande persistência na marginalização da modalidade. Por mais que haja um crescimento, ao longo dos anos é um crescimento muito pequeno, tem quedas, então as inconsistências estão muito presentes, muito fortes, né? Por mais que tenha aumentado nesse sentido pouco, né? Então, com isso, a gente vê essa necessidade de repensar os critérios editoriais, repensar a maneira como essas emissoras vêm contando essa narrativa do futebol de mulheres, tanto que na maioria dos programas ele sequer aparece, né? Mesmo que no jornalismo a gente saiba que temos a função social de dar visibilidade a quem não tem. Talvez, por essa questão do futebol ser algo tão espetacularizado, algo tão ligado ao entretenimento, essas questões não sejam colocadas em xeque, né? Não sejam muito valorizadas, né? Existe uma certa omissão das emissoras, uma certa omissão dos próprios jornalistas que têm praticado e têm feito essas matérias dessa maneira. E para que a gente tenha uma inclusão, uma questão mais justa, né, é necessário repensar tudo isso. Talvez se esses programas transmitissem com mais frequência essa cobertura, se falassem mais desses times,
possivelmente eles poderiam ter um público maior, né? Aqui estão as referências, todos os capítulos e artigos que foram utilizados para fazer a composição desse conteúdo, e é isso, muito obrigada.